Na minha live mais recente, acabei explorando o mundo de Trench Crusade. E após ver como a configuração geopolítica se apresentava neste mundo e como atualmente ele estaria em algo próximo ao que foi uma Primeira Guerra Mundial, apesar de já termos, de certa forma, uma tecnologia mais avançada do que aquele período, eu me perguntava: e como está o Brasil? Com isso me veio a ideia de fazer um exercício especulativo. Até o século XV, as forças aliadas humanas dominavam o mar. Portugal e as coroas ibéricas partiram imediatamente em busca de novas rotas para poder abastecer Nova Antioquia. Os lusitanos tiveram mais sucesso do que era esperado. Atravessaram o Cabo do Borjador e anunciaram a outras nações a vinda do inferno à Terra. Os povos africanos, americanos e asiáticos que os lusitanos e ibéricos encontraram já haviam experimentado em menor grau os efeitos da abertura do portão do inferno em suas respectivas nações. Eles reportaram escaramuças contra grupos escravagistas e até mesmo demônios de alta casta, formando pequenos reinos que eram evitados. Em um primeiro momento, Portugal teve um sucesso em extinguir estes postos avançados demoníacos. Mas, após a queda de Granada em 1492, para as forças demoníacas, tudo piorou. O primeiro embate enfrentado um pouco antes da queda de Granada foi relacionado à escravidão. Uma facção surgiu que justificava que os povos recém-descobertos não possuíam alma e, por isso, deveriam ser escravizados. Esta facção era formada principalmente por comerciantes, os quais foram atraídos pela cobiça pelos novos produtos que poderiam ser comercializados na Europa. Mas a Igreja contra-atacou este pensamento e, por meio de santos como São Caleb, demonstraram claramente que esses povos possuíam almas e que deveriam ser salvos. O que não se sabia é que estes comerciantes estavam ligados aos príncipes demoníacos de débitos do Egito. E com a queda de Granada, estes comerciantes demonstraram suas verdadeiras faces. Eles unem forças com a nobreza local que estava descontente com a influência portuguesa nestas nações. Finalmente, com clérigos que consideravam o pontífice da época impróprio para o governo do trono de São Pedro devido a seus pecados passados lascivos. E assim, o novo mundo testemunha os horrores do velho mundo. O primeiro grande conflito ocorre às margens do rio Paraná em 1567. Um bandeirante conhecido como Cão Velho estava capturando populações locais e vendendo para as forças infernais. Em troca, ele recebeu uma verdadeira coluna de combatentes demoníacos. Uma força andarilha que vaga pelo território do Brasil, pilhando e saqueando, capturando e brutalizando a população. Esta é a coluna do cão. Em 1595, Recife é saqueado e tomado por uma força herética de origem inglesa, comandada pelo traidor James Ball. Não demorou muito para que o resto da corrupção se espalhasse pelo Nordeste brasileiro. Uma força militar combinada de brasileiros lusitanos e forças expedicionárias holandesas e flamengas. Entretanto, estes mesmos aliados geram até os dias de hoje
atritos quanto ao comando de áreas retomadas das forças infernais. Atualmente, todo o estado de Pernambuco foi tomado e as forças infernais concentram seus avanços em direção ao norte, mais especialmente o Ceará. O objetivo das forças infernais é cercar os estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, que são um dos últimos redutos de civilização que existe nesta região. Em 1708, o prefeito de Ouro Preto, tomado pela ganância, passa a cobrar um imposto abusivo à população local, o que gera uma revolta contra o mesmo governante. Com medo e receio da população, o prefeito de Ouro Preto faz um pacto, criando mais um nódulo demoníaco que até os dias atuais da Cruzada das Trincheiras não foi resolvido. A primeira vitória só vem em 1710, quando um grupo de comerciantes empobrecidos tentam fazer um empréstimo de falsos exilados pernambucanos, mergulham as micro-regiões de Petrolina e Taparica em caos. Mas as forças brasileiras aprenderam com as derrotas anteriores e, através de guerrilhas, conseguem deter o avanço dos nódulos infernais. Em 1815, após acordos de autonomia, a coroa portuguesa é formalmente o Reino Unido de Portugal, Brasil, Algarve, Angola, Moçambique, Goa e Macau. Apesar de gigante, o Império possui uma série de problemas, especialmente ligados a qual estado controla a lusosfera, onde um atrito entre o rei de Portugal e o príncipe do Brasil, que perdura desde os anos de 1822, dificulta a unidade destas nações que compõem o Império. O conflito mais sangrento que o Estado brasileiro testemunhou foi o de 1828, quando o vice-rei da província do Paraguai, Francisco Solano Lopes, se casa secretamente com uma princesa herética irlandesa e jura fidelidade ao príncipe do trono da ira, promove a construção de um pequeno portal demoníaco relacionado aos demônios da ira e seus servos. Mas as forças aliadas do príncipe do Brasil, o vice-rei do Rio do Prata e o duque da Cisplatina lançam uma campanha militar que recupera as terras paraguaias para a Santa Aliança Cruzada, elegendo o antigo general e agora redimido Cabaleiro como vice-rei do Paraguai. O portal foi destruído, sendo essa considerada uma das maiores, se não a maior vitória cruzada até então ocorrida nas Américas. Apesar da vitória, alguns oficiais brasileiros foram atraídos pelas tentações que encontraram no Paraguai. E assim, uma tentativa de golpe de Estado, até inicialmente não ligado às forças infernais, ocorreu, mas foi contido graças às atuações do almirante Tamandaré e os oficiais da marinha chilena que estavam no navio Almirante Cochrane. Estes formam uma sociedade secreta, de cunho revolucionário e infernal. É de conhecimento da inteligência que eles atuam dentro das camadas da sociedade, especialmente próximo aos governantes, prefeitos e qualquer líder político do Reino do Brasil. Um dos piores crimes ocorreu nas proximidades do povoado de Canudos, onde juntos da Coluna do Cão fizeram um cerco à cidade, com o objetivo de criar um nódulo demoníaco ali. Mas, através de um milagre, a cidade resistiu bravamente. Homens, mulheres e crianças civis se viram no meio de uma guerra infernal contra forças traidoras. Quando finalmente as forças do Reino do Brasil descobriram o que estava acontecendo no território, já era tarde demais. Todo o povoado foi massacrado.
Mas as baixas no exército infernal foi tão grande que até mesmo o cão acabou ferido. Sua coluna de soldados reduzida, e seja lá o que Antônio Conselheiro estivesse protegendo, estava a salvo. Outras revoltas, como por exemplo a tentativa de criar um nódulo no Rio de Janeiro através de uma aliança com o Graal Negro. O último conflito ocorreu entre 1912 e 1914, na região de Santa Catarina, onde mais uma vez forças infernais tentaram corromper o governo local e lançaram uma guerra contra a população, que milagrosamente venceu. Bem, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí, compartilha. E eu faço live aqui quase todo dia, menos domingo e sábado. Sábado e quarta normalmente eu tô na Twitch só. Bem, fiquem com Deus e até mais. Ah, é mesmo. Comentem aqui se vocês têm alguma ideia pra lore.